Olá, eu me chamo Isabela, sou advogada da LBS Advogadas e Advogados. Olá, eu sou o Andrei Rondon, também sou advogado no LBS. A gente faz parte de um grupo interno de trabalho que discute políticas e direitos com relação à população LGBTQIA+. Marcando a importância do mês de junho, onde se comemora o orgulho LGBTI+, vamos conversar com uma personalidade importantíssima no cenário da militância e da politização da causa LGBT. Eu vou pedir licença para ler essa parte porque o currículo é bastante extenso. Nossa convidada, que fez parte do movimento estudantil do curso de Comunicação Social na Universidade Federal do Pará, iniciou sua vida política ao compor a equipe de comunicação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na Rede Estadual do Pará, geriu um projeto pioneiro de transcidadania na gestão do Fernando Haddad, em São Paulo, foi coordenadora geral de promoção de direitos LGBT da Secretaria dos Direitos Humanos na gestão de Dilma Rousseff, eleita e reeleita presidenta, como ela gosta de comentar, da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, sendo a primeira travesti a exercer a função, e eleita a LGBT mais influente no Brasil em 2018. Posso ter esquecido alguma coisa, mas ela está aqui hoje para falar um pouco mais da sua trajetória, de como foi e como vem sendo essa vida política e essa história marcada por grandes feitos, né, e grandes conquistas para o público LGBT. Sami, muito obrigada e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. E para nós é uma honra mesmo estar aqui conversando com você. A gente sabe que o momento político não é um momento dos mais agradáveis, mas para a gente é uma honra e um sentimento mesmo de representatividade ter você aqui conosco. Nesse primeiro momento, a gente queria saber mesmo como foi a sua trajetória de vida política e como você se sente ocupando agora a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa LGBTQIAP+. Bom, é muita coisa, né? Só isso não é um podcast. Bom, eu milito desde muito cedo, eu milito desde adolescente, militei nos movimentos de base, nos movimentos de bairro, o movimento estudantil logo em seguida, no movimento na universidade, depois no movimento de defesa das comunicações. Então, sempre atuei com o terceiro setor no campo de direitos humanos e fui depois ingressar no movimento LGBTQIA+. Então, no movimento LGBTQIA+, eu fiz muita coisa, organizei parada, já fui conselheira no estado do Pará, no Conselho LGBT, depois vim trabalhar no governo Dilma, depois fui para São Paulo, construí o Transcidadania, que foi um projeto encantador, ganhou prêmio, enfim. Fui para a Bahia implementar um outro programa, um outro equipamento. Nesse inteirinho fui presidenta da BGLT e agora estou aqui na secretaria. Eu acho que primeiro é um momento que é muito importante para a gente de retomada, de reconstrução, e lidar com as ansiedades das pessoas que querem as respostas imediatas. Então tem sido desafiador, tem sido difícil, mas eu acho que essa jornada por onde a gente passou, tanto na militância quanto na sobrevivência, lutar para sobreviver mesmo, então eu acho que tudo isso nos preparou, veio nos preparando para hoje estar aqui. Sim. A sua trajetória é realmente muito inspiradora, não só para a gente, mas para muitas pessoas. E a gente gostaria de saber quais são as mulheres ou personalidades que te inspiram como militantes. Também dá um podcast, porque fica difícil eu falar de alguém assim, porque eu não consigo elencar uma mulher. Sim. É muito complicado quando alguém pergunta isso para mim, eu nunca sei responder, porque tem muitas mulheres que me inspiram. Eu acho que tem uma que representa tudo isso, que é a minha mãe, porque é uma nortista, professora, que veio de uma família ribeirinha. Então, eu acho que tem todo aí um paradigma, uma força de superação que me orienta. Sim. Mas eu tenho diversas mulheres, sobretudo a minha ancestralidade transgênera, que me inspiraram e que me fizeram chegar até aqui. Então, se eu tiver que elencar
Algumas eu elencaria minha mãe, eu elencaria a Keila Simpson, que é essa nossa liderança do movimento trans, com quem eu pude ter a honra de trabalhar juntamente. Em nome dela, eu homenageio todas as minhas companheiras. Eu até comentei com o André em outra oportunidade, eu também sou filha de professora, venho dessa criação mais crítica, né? E que faz com que a gente realmente transcenda essa nossa personalidade mais militante e insatisfeita, né, com as realidades. Passando um pouquinho nesse contexto político, né? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, ela fez uma pesquisa entre 2018 e 2022 com relação ao aumento de pessoas que se autodeclararam transexuais ou travestis para ingressar nesse mundo político, né? Então, mesmo que tenha tido um aumento entre 2018 e 2022, a gente queria entender um pouquinho de como é esse ambiente político para que uma pessoa se autodeclarada transexual ou travesti possa estar inserido dentro desse contexto político. Quais são essas dificuldades que vocês encontram, ou você mesmo já encontrou dentro desse ambiente político? Eu acho que primeiro tem uma coisa que me incomoda muito, que é achar que a gente só pode falar sobre essa pauta. Então a gente pode ser militante, a gente pode ocupar lugar de poder, desde que a gente fale sobre as nossas vidas e as nossas corpos. E eu sou gestora, eu aprendi a ser gestora, então eu posso aplicar a minha experiência de gestão em qualquer lugar. Mas as pessoas limitam a gente a isso. Isso é uma coisa que, de cara, né, me chama a atenção. A outra questão são todos esses processos transfóbicos que a gente vive na sociedade, né? A gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha qualificação que a gente coloque, a gente sempre tem que ser validada por uma pessoa cisgênera, né? A gente perceber que a gente tem um gap para chegar nesse lugar, né? De ausências da nossa vida, do campo educacional, do campo da estrutura, né? Eu falo assim que eu acesso e eu vejo as pessoas que são cisgêneras perto de mim, que têm uma família e que tem um companheiro e que não sei o quê. E quando vê, ela consegue estar nesse lugar e usufruir do recurso financeiro e de todos os outros recursos com uma facilidade que a mim não dá. Então, assim, é muito difícil a gente chega no lugar, mas a gente não usufrui de tudo como uma outra pessoa, né? Então, isso é muito complicado, assim, muito difícil. E você, como travesti dentro desse ambiente político, já teve, por exemplo, na nossa sociedade, às vezes a questão é muito velada, né? E dentro do ambiente político não se distingue muito, como é mais escrachado, mais direto, como que você lida com essas... Depende. Quando as pessoas sabem que estão falando com a Secretaria Nacional, as coisas são mais veladas, são mais sutis, né? Mas eu já enfrentei dificuldades, assim, de não ser chamada para compor mesa, coisas que são bem, né, simbólicas, assim. Às vezes, da pessoa não reconhecer, eu falo, sou secretária nacional, e as pessoas parece que não entendem o que é aquilo, entendeu? Assim, de eu tentar ter acesso a um local e me apresentar como secretária nacional, as pessoas duvidarem desse lugar. Então, mesmo de duvidar, assim, ter que vir alguém e dizer assim, olha, ela é secretária nacional, ela tem que entrar. E aí sim eu ter acesso ao lugar, né? E já tive isso em outros momentos da gestão, assim, de chegar no lugar representando o governo, me apresentar e as pessoas me mandarem para outro lugar e depois alguém me identificar, né? Então isso acontece de uma maneira recorrente, né? Acontece um pouco menos agora que a gente está no escalão maior e as pessoas têm menos, mas em outros momentos da gestão eu já vivenciei muito. E aquelas coisas sutis, né? Que a gente está numa reunião, a gente fala, alguém vem e repete o que você fala, e aí sim, aquilo é fato, está consolidado, né? Pensando assim também, teve o aumento da população trans e travesti com relação a inscrições no poder público, mas eu queria também tratar um pouco sobre a população de travestis e transexuais no mercado de trabalho. Tem um projeto Transcidadania que é reconhecido mundialmente, muito importante. E aí eu queria saber com essa nova, né, como secretária, quais são os planos para o público transexual, travesti, para essa inserção no mercado de trabalho que a gente sabe que ainda é muito precária, né?
A gente está revisando um plano de trabalho decente, que é o nome, né? A gente tem uma consultoria com a OIT para revisar esse plano, pensar um plano, porque você tem plano de trabalho decente para a juventude, para mulheres, né? Mas não tem para LGBTQIA+. Então a gente está em uma parceria com a OIT, né? E queremos dialogar com o Ministério do Trabalho para criar um plano de trabalho que promova o trabalho para as pessoas LGBTQIA+, e a partir disso construir um programa de empregabilidade. A gente não sabe qual é a data que a gente consegue entregar um programa, porque tem que ser pactuado com os estados, aí tem que ser pensado, tem que ter dotação orçamentária, mas a gente quer ainda nessa gestão aplicar, né, com parceiros nas unidades da federação, um programa de empregabilidade que fique para a vida da gestão pública. Então a gente já começou esse processo com a Organização Internacional do Trabalho, que é nossa parceira, e estamos iniciando os diálogos com o Ministério do Trabalho para que a gente consiga aí juntar outros parceiros e implementar um programa. Há poucas empresas que divulgam vagas, assim, né, vagas afirmativas, diretas para esse público em questão, mas ainda muito pouco, né? A gente ainda precisa melhorar. Voltando para a questão de discurso de ódio e liberdade de expressão, a gente viu várias declarações transfóbicas de parlamentares, né? Que foram até denunciadas amplamente, questões que levaram ao STF. E aí a gente viu também que esse último governo chegou a quase institucionalizar o público LGBTI+, como vilões da família, né? Com fake news de mamadeira de piroca, ideologia de gênero, e com isso, assim, agora essa mudança de governo, um governo novo, a gente queria saber como você vê essa possibilidade de virada de chave na mudança a mudança, na verdade, do imaginário da população em geral sobre o público LGBTI+. Bom, isso a gente precisa fazer isso de forma coordenada, né? Porque não é uma tarefa. É uma tarefa de nós enquanto sociedade. Sim. Né? Se tem um parlamentar que põe uma peruca, que faz chacota, que faz transfobia recreativa, né? E ele percebe que aquilo, por mais que a gente critique, por mais que haja processo, aquilo é a arma que faz com que ele seja eleito. Sim. É porque tem na sociedade uma grande parcela que coaduna com isso, que é alimentada por essa informação e que vota nessa pessoa. Então, a gente precisa ter um debate amplo enquanto sociedade. Eu acredito que caminhos para isso são a educação, a arte e cultura. Né? Foi também nesse período nebuloso que nós vivemos, que nós tivemos a expoência de grandes artistas LGBTQIA+. Né? Que nós tivemos milhares de acessos, essas pessoas ganharam prêmios, porque as pessoas também passaram a consumir mais a nossa arte. Então, é uma forma da gente debater com a sociedade e da gente fazer mudanças de paradigma. Cabe a nós promover a maior visibilidade, o maior acesso dessas pessoas aos seus direitos, né, enquanto governo, para que essa chegada no lugar de direito faça com que essa população saia, né, dos armários, ela ganhe, né, as ruas, ganhem a vida com segurança e possam, nessa convivência, mudar um paradigma de sociedade. Eu acho que toda vez que a gente promove que uma travesti, que uma lésbica masculinizada, que uma bicha chegue na escola e fique, a gente está mudando a sociedade. Então a gente faz o nosso papel enquanto política pública de promover o maior acesso possível para que essa convivência, sim, seja potencial de transformação. Simi, uma coisa que é muito preocupante hoje no Brasil é a falta de dados sobre a nossa população LGBT, né? A gente muitas vezes está amparado em relatórios e dados, geralmente por organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a ANTRA, né? Então, nesse sentido, quais são as dificuldades que hoje você no governo tem para essa captação de dados, de informação e relatório, e como o governo federal está pensando sobre isso? Como vamos coletar mais dados? Como vamos investigar mais a nossa população LGBT? Onde podemos atuar mais? A gente tem, né, visibilizado e retomado todos os campos que a gente pode na gestão pública
para a população LGBTQIA+, seja o campo de orientação sexual, identidade de gênero, nome social, enfim. Então, a gente tem debatido com várias áreas nesse sentido. Isso nos ajuda na produção de dados, mas a gente precisa superar uma debilidade que é o censo, porque todos os dados, eles vêm a partir da categoria do IBGE. Então, a gente tem elaborado na secretaria que formato de formulário, né, de cadastro a gente quer que possa visibilizar essa população. Estamos fazendo os debates com os ministérios, mas queremos chegar numa conversa muito fraterna com o IBGE para que a gente consiga, no próximo censo, tem muito tempo o próximo censo, a gente já pode começar esse debate, com certeza, garantir que daqui a alguns anos a gente consiga ter isso. Porque chegou no IBGE, chega em todas as bases de dados, sim, praticamente, né? Isso facilita muito. Mas estamos fazendo também esse trabalho de diálogo, né, locus a locus, ministério a ministério, serviço a serviço, para que a gente possa inserir no maior número de campos possíveis visibilizar essa população. Ontem mesmo a gente esteve no TSE, né, com as deputadas, conversamos com o ministro Alexandre, que já sinalizou para a gente a possibilidade de ter o campo de orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo, nas próximas candidaturas, na próxima eleição. Então, a gente já vai conseguir quantificar, por exemplo, os candidatos e candidatas. Então, assim, a gente vai construindo lugar a lugar até que a gente consiga, né, ter isso no nosso censo maior. No último mês, o governo federal anunciou a nova carteira de identidade, né? Que passou a ser implementada desde 2022, mas que terá agora a unificação do nome, né? Sem a destinação de nome social, e também extinguiu a destinação de sexo, né? Tirando ali o masculino e o feminino, deixando isso para que, né, a pessoa possa, né, em momento oportuno, se identificar como pretender. E como se reconhecer. Essa medida tem uma perspectiva também de tornar a identidade um documento mais inclusivo? Bom, o que a gente fez com a identidade? Primeiro, assim, a gente está querendo caminhar, enquanto governo, para a necessidade de um documento único. Né? Então, o novo RG ele é parte desse caminhar, desse caminho até que a gente não tenha tantos documentos, que a gente possa ter um documento só. Então, o RG já veio se adaptando às normas internacionais e é um documento que também possa servir no lugar do passaporte em lugares como o Mercosul, onde a gente tem esse tipo de acordo. E para isso, e para essa mudança, a gente foi se basear exatamente nos formatos de documentação internacional. Então, o documento que a gente vê, os campos que estão ali, eles não são só esses campos que fazem parte do cadastro. Então, quando você for tirar o seu documento, você tem um cadastro cheio de informação. Essas informações, elas são da base de dados do sistema de informação e você usa um documento físico ou online que tem algumas dessas informações. Sim. Então, a gente não excluiu essas informações. Sim. O campo de sexo, masculino, feminino e outros, esperamos que a gente avance para isso, estão num cadastro, que o agente público tem acesso a partir do QR Code. Né? Mas, socialmente, a gente não precisa de todas essas informações. Então, o sexo já não tinha no RG antes, o novo RG colocou, a gente retirou da versão impressa, mas o cadastro continua com essa informação, ele não está excluído. E o campo de nome você pode usar ou o nome social ou o nome civil. Caso você não tenha retificado, você pode fazer uso só do nome social. Sim, isso torna um documento mais inclusivo, mais respeitoso. Isso faz com que o acesso à cidadania aconteça de uma maneira mais, né, qualitativa, sobretudo para a população transgênera, que faz com que a sua identidade, o seu RG, né, ou a CN, e a Carteira Nacional de Identificação,
ela é o documento que você apresenta inicialmente para entrar num serviço de saúde, para entrar numa escola. Então, ele é a porta de entrada da cidadania. Então, ele precisa ser o mais respeitoso do indivíduo possível, né? Então, foi isso que a gente fez com essas iniciativas. Eu queria falar um pouquinho, assim, a respeito das políticas públicas de saúde, né? A gente tem uma política nacional LGBT, mas ela ainda é muito precarizada, muito negligenciada. Os profissionais ainda não sabem lidar, né? Os médicos, enfim, a maioria não sabe ainda lidar com essa população. E aí eu queria saber um pouco do que vocês pensam a respeito disso, como inserir essas políticas públicas de saúde para a nossa comunidade, se o governo tem pensado nessas situações. Primeiro, os últimos 4 anos foi de apagamento e congelamento da nossa pauta. Então, assim, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQIA+, ela foi parada, não tinha mais um plano de ação, então ninguém tinha o que executar. O processo transexualizador, nenhum ambulatório foi credenciado no último período. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro é revisar esse processo. Então, o Ministério da Saúde está construindo um novo plano de ação para a política integral, para dar alguma tarefa para que estados e municípios possam, né, tocar essa política. E nós estamos constituindo um grupo de trabalho para a revisão, a atualização do processo transexualizador, certo? A atualização dele para as últimas decisões. Por exemplo, a OMS já tem nova posição sobre isso, o Conselho de Medicina desse país tem nova posição sobre isso, e a gente está com um processo que está atrás disso tudo. Então, a gente vai atualizar esse processo. Depois disso, a gente tem que implementar. Bom, dessa parte da política pública, tudo ok. A gente vai continuar a caminhar. Mas não adianta, eu posso criar um protocolo que for, se eu falar, as pessoas não sabem muito bem do que a gente está falando. E muitas vezes aquele profissional que comete um erro, uma gafe, porque leu o protocolo e até tentou aplicar, às vezes não vai saber como fazer. Então, como é que a gente supera isso? É na formação. A formação superior desse país, como um todo, tem que tratar de gênero e sexualidade. Porque aquele médico, advogado, professora, enfermeira, né, assistente social, tem que saber como lidar com a população e tem que entender essas questões. Então, por isso que a gente defende a inclusão de gênero e sexualidade no ambiente educacional. Não é para educar, para que as pessoas sejam LGBTQIA+, né, como as pessoas falam erroneamente. Mas é para preparar um profissional para lidar com todas essas questões. A gente não fala a história de raça desse país. Verdade. A gente não conta essa história. Verdade. Então, a gente pensa que a nossa história era composta a partir da vida dos europeus somente para esse país. E não é. Nós somos um país que tem essa gama de pluralidades, de existências, e a gente não olha para elas. A gente olha para a Europa, não olha nem para a América Latina, nem para a África. Como é que a gente vai lidar com essa população? Então, é preciso falar sobre isso no processo educacional, para que esses profissionais cheguem preparados na sociedade para lidar com essas questões. Porque a gente tem profissionais que são preparados para lidar com uma população branca, hétero, cis. Sim. Exatamente. Então não sabe como lidar com nada que fuja a isso. Sim. Então a gente precisa mudar um modelo educacional. Então a gente vai continuar construindo os mecanismos, os protocolos, as portarias, a gente vai continuar construindo. Mas enquanto a gente não se educar para a população que a gente realmente tem, tudo isso vai parecer incipiente. É a base, né? Não tem como fugir. Certo. Aí eu queria também tratar um pouquinho a respeito dos nossos direitos, né? Materialização dos nossos direitos. Temos visto que os nossos direitos têm sido resguardados a partir de decisões do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Mas existe ainda uma omissão legislativa muito forte. Então eu queria te perguntar como o Poder Executivo, o Governo Federal, vai atuar para que as nossas pautas sejam efetivamente discutidas dentro do Congresso e que aquilo ali vire, sim, uma legislação e não apenas uma decisão judicial.
A gente tem um diálogo com o legislativo, a gente monitora as legislações, a gente opina sobre as legislações, a gente municia de informação, a gente encaminha para o legislativo, né, algumas posições, mas ele é um poder que tem uma independência que faz com que as coisas tramitem lá de uma maneira muito independente, que a gente tem que respeitar. Então, assim, a gente mantém a relação, a gente se posiciona, a gente participa, mas a mudança do legislativo requer outras incidências que a cidade não pode despejar no governo federal. Sim. Que a gente consiga fazer. É a sociedade organizada que ocupe pressão no legislativo. Exatamente. Eu posso emitir a opinião que for. Se não tiver pressão popular, o legislativo não vai se movimentar. E a gente precisa aí sim dialogar, municiando, né, a sociedade civil organizada, proporcionando a intervenção qualificada da sociedade civil organizada para que a gente decida no legislativo. Sim, eu queria agradecer a oportunidade, falar que para a gente, que é LGBT, que ia mais, fazemos parte desse grupo, é um orgulho enorme estar aqui. Muito mesmo, você nos inspira muitas outras pessoas. E aí a gente tem essa oportunidade desse diálogo, né, de debater ideias. É isso, é uma organização que a gente tem que fazer para que nossos direitos realmente se concretizem. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Sim, a gente está muito emocionado e lisonjeado de estar aqui hoje. Foi uma honra. Hoje um dia difícil, né? Um dia corrido e que a senhora dispôs tempo para estar aqui falando com a gente. E com todo o diálogo a gente viu que o cerne e o remédio para tudo é conscientização, educação, respeito e luta. Luta como foi e como vai ser para a gente até o final, até a gente conseguir uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todas as diversidades. E saímos daqui com muito mais orgulho. Sim. Muito mais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente, a parceria, saber que a gente está ocupando todos os lugares e contem com a gente sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Por favor, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, lbs.advogados. Muito obrigado. Aí aqui a gente finaliza o nosso podcast. Obrigado.